Bom dia, bem-vindos. É, no dia 25 de maio, que é domingo, tem uma data marcante. Foi instituído por um decreto federal, há um tempo atrás, o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, que vai cair no domingo. Então, nós vamos fazer essa reunião de hoje com esse norte e com esse valor em mente. Então, para isso, nós convidamos duas pessoas, duas autoridades técnicas do Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, o Dr. Marcelo e o Dr. Márcio Ferreira, para falar sobre a questão, logo que nós estamos tocando respeito ao contribuinte, né, a questão do atendimento, porque o respeito ao contribuinte passa pelo atendimento. Nós temos também aqui presente, por falar em autoridade constituída do Estado, o Dr. Márcio Olívio, que é o presidente do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, CODECON, Dr. Márcio. Então, o nosso enfoque hoje é o respeito ao contribuinte. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar o Dr. Marcelo Correia, mas antes eu vou pedir para o Dr. Márcio. Dr. Márcio, você pode sentar aqui na mesa? É que eu falei que ele era autoridade e é autoridade. Tá. E eu estava falando do Conselho de Defesa do Contribuinte, então é justo que o doutor Márcio Olívio acompanhe essa mesa. Eu queria apresentar o doutor Márcio Ferreira Bernardino. Ele é diretor do DIGES, da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Profissional com mais de 20 anos de experiência em serviço público, com ampla atuação nas áreas fiscal, tributária e gestão. Atualmente exerce a função de diretor do DIGES, que é a Diretoria de Gestão e Atendimento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. É auditor fiscal da Receita Estadual desde 2010, tendo exercido os cargos de liderança como inspetor fiscal, chefe de posto fiscal e chefe da unidade fiscal de cobrança. Ao longo da carreira, também atuou como assessor especial na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro na Fundação de Saúde do Rio de Janeiro, analista tributário da Receita Federal do Brasil e capitão do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Sua trajetória é marcada pela condução de projetos voltados à modernização da administração tributária, ao fortalecimento da formalidade fiscal, melhoria do relacionamento entre fisco e a sociedade. Também aproveito a mesma oportunidade já para fazer a apresentação do Dr. Marcelo Correia, que é diretor adjunto da DIGES, Diretoria de Gestão de Atendimento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Ele ingressou na Cepfaz em 2013, tendo sido chefe de posto fiscal de Ribeirão Preto. Anteriormente, trabalhou por 28 anos na iniciativa privada, quando foi vice-presidente estadual da ACEPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, fundador e presidente da SBGC, Associação Brasileira de Gestão de Conhecimento, consultor em gestão estratégica e gestão do conhecimento, gestor de desenvolvimento e implantação de software. É bacharel em ciências de computação pela USP São Carlos e em direito da USP Ribeirão Preto. Bom, vocês percebem pelo currículo que são pessoas com, além do encargo da autoridade do mistério que lhes é competido, são pessoas do mais alto conhecimento técnico e, portanto, tem muito a esclarecer sobre essa questão de atendimento da Secretaria de Fazenda e nesse contexto do respeito ao contribuinte. Muito, Perfeito. por favor, doutor. Muito obrigado, doutor Humberto. Obrigado a todas e a todos que estão aqui presencial ou de forma virtual.
Eu queria fazer aqui uma leitura de um pequeno discurso que eu preparei para a nossa abertura e agradecer a presença do Dr. Márcio, do Podercom, que é importantíssimo para essa relação entre fisco e os contribuintes. Então, muito bom dia, senhoras e senhores. É uma grande satisfação estar aqui na Associação Comercial de São Paulo, uma sessão centenária, nessa data tão simbólica em que celebramos o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. É um evento que faz parte das nossas ações promovidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em reconhecimento à importância do contribuinte para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Então, quero agradecer, não só em meu nome, em nome do Marcelo, mas principalmente do governador Dr. Tarcísio de Freitas, do nosso secretário de Fazenda e Planejamento, Dr. Samuel Kinoshita, e do nosso subsecretário da Receita Estadual, Dr. Marcelo Bergamasco, e agradecer de forma muito especial à Associação Comercial de São Paulo, aqui na pessoa do Dr. Humberto Gouveia, coordenador do Conselho de Orientação e Serviços, pela gentil condução e pela parceria constante e por abrir esse espaço de diálogo tão relevante entre o setor produtivo e a administração pública. É muito importante para nós da Secretaria da Fazenda estarmos próximos dos empresários, contadores, consultores e todos aqueles que vivem no dia a dia os desafios da atividade econômica. O tema que nos reúne hoje aqui, que é o atendimento do contribuinte, iniciativas e desafios da Cefaz, reflete o nosso compromisso permanente em aprimorar a relação entre o fisco e o cidadão. Nossa atuação vai muito além da arrecadação. Temos o dever de oferecer um serviço público eficiente, moderno, transparente e que, de fato, respeite e valorize quem cumpre com suas obrigações e contribui para o desenvolvimento coletivo. Vivemos um momento de transformação na administração pública, em que a digitalização, a escuta ativa e a simplificação dos processos se tornam fundamentais. E é sobre isso que conversaremos hoje. Os avanços, os desafios e, sobretudo, o caminho que estamos construindo para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e alinhado às necessidades da sociedade. Sejam todos muito bem-vindos, que este seja um encontro produtivo, de troca de ideias e, principalmente, de fortalecimento da nossa parceria em prol de um ambiente de negócios mais justo, mais transparente e mais próspero para todos nós. Agora, de forma improvisada, agradeço novamente a presença de todos. A Secretaria da Fazenda possui, dentro de sua estrutura, a Subsecretaria da Receita Estadual, que é o Dr. Marcelo Bergamasco que conduz. Abaixo da subsecretaria, nós temos algumas diretorias, e uma das diretorias é a Diretoria Executiva da Administração Tributária, da qual a DIGES pertence. São 3 diretorias abaixo da DEAT. A Diretoria de Fiscalização, a Diretoria de Cobrança e Arrecadação e a Diretoria de Gestão e Atendimento, de onde nós fazemos parte. Brinco lá na Secretaria da Fazenda que a atribuição da DIGES, que é a Diretoria de Gestão e Atendimento, compreende tudo que não for fiscalização e o que não for cobrança. Então, tudo está dentro da DIGES. Tudo. Desde nota fiscal paulista, desde a eliminação de obrigações acessórias, de regimes especiais, de portarias de distribuição tributária, de cadastro de contribuintes, tudo está dentro da DIGES. Um dos braços mais importantes, eu digo mais importante, pela minha paixão, que é o atendimento ao público. Eu tive a honra de ter sido chefe do posto fiscal da Delegacia Tributária do Butantã durante 7 meses. E é um aprendizado para a vida inteira, que é onde a gente consegue exercer de fato a nossa função de servidor público. É quando a gente serve ao público que
eu brinco também que ninguém acorda numa sexta-feira de manhã feliz da vida que está procurando o posto fiscal. As pessoas vão lá porque têm problemas, problemas que não conseguiu resolver de outra forma. Então, o atendimento ao público ali no posto fiscal, e isso tem mudado muito, a forma de atendimento da Secretaria da Fazenda ao público. Hoje em dia, muito pouco é atendimento presencial. O atendimento presencial vai existir durante muito tempo, porque existem pessoas que não conseguem ainda utilizar os canais digitais que nós já temos, mas é um trabalho praticamente no sacerdócio. As pessoas vão lá muitas vezes para serem ouvidas. Eu não trabalhava diretamente no atendimento, nós temos profissionais que fazem o atendimento nos guichês. Não sei se algum de vocês já esteve num posto fiscal, ou recentemente, ou antigamente. Aliás, a imagem do antigamente mudou muito para hoje em dia. E o atendimento é feito geralmente por profissionais não auditores fiscais, que eles dão uma orientação mais inicial. E muitas vezes o contribuinte não se sentia corretamente orientado. Então, depois ele passava por um supervisor e o supervisor, às vezes, vinha se recorrer a mim, o chefe do posto fiscal. Nesse momento, é porque se não deu certo até ali, porque a situação é muito grave. Geralmente as pessoas chegavam bravas, querendo brigar. E eu sempre tive acho que essa cara de padre. Então as pessoas me ouviam. Aliás, me ouviam, na verdade, eu ouvia mais. Né? Na verdade, a gente tem duas orelhas e uma boca para fazer isso. As pessoas queriam ser ouvidas. Elas queriam sair dali com a sensação: finalmente alguém me ouviu, finalmente alguém me deu uma orientação. Ou se não me deu orientação, ela anotou a minha dúvida e vai entrar em contato comigo. Isso chama-se respeito. Respeito, empatia ao ser humano, né? Acabou aquela imagem do servidor público intocável, que, que qualquer coisa era assédio, que era. Eu não lembro mais, né, nem como é que era o desacato, tinha até umas plaquinhas lá de desacato. Isso acabou. Se existe ainda, a gente está em processo de mudança profunda. Depois, no final, não sei se o Delcio vai conseguir passar um áudio. Vai, ótimo, Rebeca. Que é um áudio que nós criamos, assim, fantástico, de orientação para os atendentes, para que eles entendam qual é a função de cada um dos atendentes, de si, como servidor público, tá? É, Então, mais uma vez agradeço o convite. Eu vou passar para o Marcelo Correia, que vai trazer para a gente é, o, a nova perspectiva de atendimento do contribuinte na Secretaria da Fazenda, não só nos postos fiscais. A gente tem ampliado muito os canais. Acabou a época de ter que o contribuinte se deslocar a um posto fiscal para pegar uma senha, ficar horas esperando, ou então, quando agendava, nunca era dentro do horário. Pontualmente isso pode ainda estar acontecendo, mas é uma determinação minha. Eu, quando estava no na chefia de posto fiscal, eu falava para os atendentes que a primeira chamada era às 9 horas da manhã. Olha, eu quero acertar o meu relógio pelo aquele sinal lá. Ou seja, quando eu escutar, eu sei que é 9 horas. Porque eu quero que o primeiro contribuinte seja atendido às 9 horas em ponto. Para que o segundo contribuinte das 9h30, 9h20, ele não tenha que esperar até as 9h30, 9h40. Porque isso é respeito. As pessoas estavam ali perdendo o seu tempo, deixando de fazer outras coisas, e elas precisam ter o nosso compromisso do melhor atendimento dentro do prazo mais correto possível. Então, é um desafio muito grande. Nós temos, hoje em dia, poucos postos fiscais ainda em atividade, postos fiscais ou postos que fazem atendimento, são 52, né, Marcelo? E, e é muito pouco. Um estado tão grande como a gente tem,
E, principalmente no interior, as pessoas têm que deslocar muito para poder chegar no posto fiscal. Isso é terrível, principalmente para o produtor rural. Como é que ele vai se deslocar tanto e vai deixar de fazer de novo? O empreendedor, ele tem que cuidar do que ele sabe, não perder tempo fazendo coisas que atendem à fiscalização, ao fisco. Não é o métier deles, né? Não sei se entre nós aqui temos algum empresário. Temos aqui entre nós. Quanto tempo vocês gastam para atender o fisco? Muito tempo. Esse tempo podia estar sendo aproveitado para vocês dedicarem ao que vocês sabem fazer. E essa é a nossa obrigação também. Não só dar um bom atendimento, mas reduzir as obrigações acessórias, principalmente. E isso está dentro da DGES, essa é a nossa competência. E a gente tem trabalhado muito. Vocês devem ter ouvido falar do final da AGIA. Eu escuto isso há muito tempo, desde que eu entrei na Secretaria da Fazenda. E eu tenho a alegria de estar num momento da gestão de que finalmente a AGIA foi eliminada. Final do ano, acabou a obrigatoriedade de apresentação de GIA para todo mundo. Então, essa é a nossa missão: melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade da vida do empresário. O empresário tem que produzir, tem que fazer girar a economia, até porque, girando a economia, temos mais impostos, mais benefícios para a sociedade. Desculpe se eu alonguei demais, doutor Humberto e doutor Márcio, mas agora eu vou passar para o doutor Marcelo, que vai apresentar para a gente um pouco sobre o que é o nosso atendimento hoje na Secretaria da Fazenda. Muito obrigado, Márcio. Tá boa a voz? Estão me ouvindo direito? Obrigado. Bom, eu sou o diretor adjunto da DGES. Adjunto, aquele que vem junto. Então, eu estou junto com o Márcio aqui para a gente conversar um pouquinho na associação comercial. E Humberto, Márcio, eu já estive aqui há um ano, exatamente no dia de respeito ao contribuinte do ano passado. E quando nós fomos convidados e quando o Márcio me convidou para ver com ele para falar, eu falei, poxa, a gente já falou, já deu essa palestra um ano atrás. O que que a gente vai fazer de diferente? E aí eu lembrei não, porque eu não estava vivo na época, mas lembrei dos ensinamentos do Heráclito lá da Grécia Antiga, quando ele dizia que um homem nunca toma banho duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez as águas não são as mesmas e o rio não é o mesmo e o homem também não é o mesmo. E nessa tecnologia moderna que a gente está passando, um ano é muito tempo, equivale a mais de uma década, um século ou um milênio a períodos atrás, né? E principalmente com o avanço da inteligência artificial e dos outros mecanismos de virtualização. Então, hoje, o que a gente vai passar é bem diferente do que a gente passou há um ano atrás, porque a gente evoluiu muito nesse período. E graças a Deus que as organizações, os organismos vivos, eles evoluem, porque senão eles não estariam vivos. A característica de uma pessoa viva ou de uma organização viva é evoluir. E evoluir sempre num sentido correto, porque a gente pode, às vezes, evoluir para trás também, né? E talvez nesse sentido correto a gente tenha. Eu tirei foto aí de dois prédios. Um é a Associação Comercial e o outro é o prédio da Secretaria da Fazenda. E a gente vai buscar aqui conversar sobre sinergias que a gente possa buscar entre a Associação Comercial e a Secretaria da Fazenda em prol da melhoria do ambiente de negócios do Estado de São Paulo. E essas sinergias, elas são muito maiores do que a gente possa imaginar. Por exemplo, a primeira sinergia que eu descobri há um tempo atrás, Humberto, eu não sei se alguém sabe isso, eu posso até estar falando de uma forma equivocada, mas eu me lembro de ter pesquisado isso um tempo atrás e vi numa reportagem do Estadão, é que o prédio da Associação Comercial é mais ou menos da década de 40, aproximadamente, né? Alguém sabe aqui a quem pertencia o terreno onde esse prédio foi construído? Da União, né? Ele era, eu acredito que ele era da Secretaria da Fazenda. Tá? Eu não sei se da Secretaria da Fazenda do Estado, porque agora você me deixou em dúvida, ou do próprio. Não, da Secretaria da Fazenda do Estado. Do Estado. E o que que seria feito nesse prédio, nesse terreno da Secretaria de Fazenda do Estado? Ia ser construído um departamento de tributação de café. Por que de café? Porque em 1940, como que era a economia brasileira há 80, 90 anos atrás? Era baseada no café.
Então a gente ia construir aqui, a Secretaria da Fazenda ia construir aqui um departamento de tributação de café. Só que lá ficou o terreno parado, o Brasil, já em 1940, já estava começando a se industrializar, e aí esse terreno ficou à toa, a diretoria da Associação Comercial da época moveu seus pauzinhos e conseguiu enviar um projeto na Assembleia Legislativa, e aí esse terreno foi transferido da Secretaria da Fazenda para a Associação Comercial e criou-se então o prédio que a gente vê hoje, esse prédio maravilhoso, histórico, de uma associação mais histórica ainda, um prédio que tem uns 80 e poucos anos, de uma associação de 130 anos. Ou seja, há sinergia entre a Secretaria da Fazenda e a Associação Comercial desde o seu início, quando o prédio foi construído sobre um terreno que era inicialmente para um departamento de cobrança de tributos sobre café. E é interessante notar que a fiscalização brasileira, ela começou na época da República exatamente sobre café, né? A gente cobrava, a nossa economia era toda baseada sobre café, então havia lá as pessoas que cobravam, os auditores fiscais da época, que havia um outro nome, que elas cobravam os impostos sobre o café. A quantidade de cafés que chegava no Porto de Santos determinava um determinado valor que era arrecadado e era transferido para o Estado. É assim que os impostos na época da República Moderna, aqui no Brasil, eram cobrados. Se a gente voltar lá atrás, à época da colônia, como é que os impostos eram cobrados? Era o famoso quinto, né? É o quinto do ouro, ou seja, 20% do ouro era transferido para a União. Tanto que isso era tão mal visto, dessa forma abusiva que era cobrada, que deu origem para aquela expressão, vai para o quinto dos infernos. O que é o quinto dos infernos? O quinto dos infernos não é o quinto inferno de Dante Alighieri na Divina Comédia, que tem os 9 círculos infernais. O quinto dos infernos remete à forma de cobrança de imposto na época da colônia, em que uma quinta parte, 20% do ouro ou das pedras preciosas, ficava para a colônia grega, colônia portuguesa, né? E é assim que a gente cobrava impostos no passado. Por conta disso, os auditores fiscais da época, que tinham outro nome, não eram exatamente muito bem vistos pela sociedade. Mesmo porque a palavra imposto, tecnicamente seria tributo, mas vamos usar o termo mais leigo, a palavra imposto é algo que você faz por imposição. Por isso que é imposto. Porque se fosse uma doação, se todo mundo chegasse, senhor empresário, no final do mês calcula 27,5% e aí doa aí, eu acho que pouca gente, por mais ético e transparente que fosse, ia fazer essa doação. Então teve essa questão de imposição, e por isso que gerou um nome de imposto. E os auditores fiscais que cobravam lá, na época da coroa, obviamente não eram bem vistos, como não eram bem vistos também, se a gente remeter a 2.000 anos atrás, na época da Palestina, na época dos evangelhos, se a gente lembrar que Jesus gostava de andar para mostrar sua tolerância, seu amor, sua compaixão, andar com quem? Aquelas classes que eram excluídas pela sociedade, né? Ele andava com as prostitutas, ele andava com as pessoas com doenças como lepra, os leprosos, que na época eram separados da sociedade, os samaritanos, que eram mal vistos pela comunidade judaica, e andava com os publicanos. Que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos da época, né? Então você nota, Márcio, que a gente não era muito bem visto no passado, né? A gente não era bem visto historicamente porque antigamente o que acontecia com o fisco antes dos tempos modernos, tal? Era simplesmente feito de uma forma discricionária. O imperador ou o rei definia que cobrar impostos, eu vou cobrar de você tanto, de você tanto, de você não, porque você é meu amigo, de você não, que você é meu amigo, de você eu cobro, porque você é meu inimigo, então eu cobro o dobro. Se fazia isso de uma maneira discricionária e fazia para quê? Você fazia para sustentar a nobreza. Então a burguesia, que eram os comerciantes do passado, esse termo às vezes a gente usa de uma forma pejorativa, mas não tem nada pejorativo nesse termo, ele significa exatamente quem criou o comércio no passado pagava os impostos para sustentar a nobreza. Então isso era sempre muito mal visto.
porque o imposto não vinha em retorno à sociedade, ele vinha para sustentar os privilégios dos nobres, os duques e arqueduques que havia naquela época. E isso gerou sempre um processo de transformar a cobrança dos impostos como uma coisa negativa. E essa questão de ser uma coisa negativa, a gente trouxe até hoje. Eu brinco que quando um auditor de fiscal, quando tanto eu quanto o Márcio, nós fazemos serviços internos, mas por conta de um programa de conformidade tributária, que a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco, eventualmente nós fazemos algumas atividades e visitas às empresas, e isso é muito positivo para a gente manter o contato com o contribuinte no dia a dia. E eu sempre brinco que há duas mentiras quando a gente chega numa empresa. A primeira, doutor Márcio, é quando a gente chega numa empresa e fala: olha, eu sou auditor fiscal e estou aqui para te ajudar. E a segunda mentira é quando o empresário responde: então seja muito bem-vindo. Porque, porque ninguém gosta de receber fiscal. É sempre uma coisa que se tornou negativa. E aí, o programa de conformidade tributária que a gente criou em 2018, que foi criado em 2018 aqui no governo do estado, ele tenta acabar com essa negatividade, porque ele tenta separar o atendimento que se dá àquele contribuinte que quer pagar, mas comete erros em razão da legislação extremamente complexa, daquele contribuinte que é um sonegador contumaz. Eu não posso tratar o sonegador contumaz da mesma maneira que eu trato o contribuinte que ele comete erros, porque é muito complexo. A legislação dá milhares e milhares e milhares de páginas e realmente ninguém consegue, especialmente numa empresa pequena, atender todas aquelas exigências ou toda aquela complexidade de normas. E aí que a gente percebe que há mais sinergias entre a Cefaz e a associação comercial do que simplesmente a questão do prédio. Olhando aqui, deixa eu ver. Olhando aqui do site de vocês, no site da Associação Comercial, e eu vou me permitir que essa palestra não seja uma palestra, mas seja um bate-papo, porque a gente vai estar aqui muito mais para aprender do que passar qualquer coisa. A gente vê que, olha, o propósito e missão da Associação Comercial: relacionamento e networking, é o que nós estamos fazendo aqui, visão mais simplicidade e agilidade, tá? E as causas, entre as duas causas, uma delas está desburocratizar, e está lá redução de custos para aprender, e está lá aconselhamento e assistência. Isso retirado do site da Associação Comercial. Está no planejamento estratégico da Associação Comercial. Agora vamos pegar aqui e voltar e ver qual que é o planejamento estratégico da adjunta de atendimento, da nossa área de atendimento. Melhorar a percepção do público atendido em relação aos serviços prestados. E está lá entre as 5 causas, que seriam os nossos, aquilo que vocês chamam de causas, que a gente chama de objetivos, tá? Está lá: simplificar o acesso, disponibilizar indicadores, agilizar a conclusão de demandas, reduzir custos de processamento e otimizar programas de conformidade. Vocês perceberam que é muito sinérgico as duas coisas? A gente anda muito em comum. Então, hoje, o que a gente está buscando cada vez mais é que o fisco não seja uma entidade, ou o Estado não seja uma entidade que atravanque o Estado. O nosso secretário da Fazenda, Samuel Kinoshita, o doutor Samuel Kinoshita, ele fala como se fosse um mantra que o objetivo maior da gestão dele é transformar o ambiente de negócios do estado de São Paulo no melhor ambiente de desenvolvimento de negócios do Brasil. Disparado. E sempre faz essa pausa e coloca disparado. Poxa, São Paulo é o estado mais rico da federação, representa aí quase 40% do PIB, aproximadamente aí. Nós temos a obrigação de sermos o melhor ambiente de negócios do Brasil. E, infelizmente, até poucos anos atrás, a gente estava lá nas últimas posições, perdendo para estados de tamanho pequenininho, tal. Hoje, a gente já melhorou muito. Hoje, a abertura de uma empresa em São Paulo, isso se deve à Cefaz, mas se deve também às outras secretarias, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por conta do portal Facilita, que a Cefaz trabalha junto nisso, tá? Já melhorou muito. A questão de abertura da empresa já é muito mais ágil. Mas nós temos que muito mais a evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que ter alguém que nos cobre o tempo todo para fazermos o serviço que o servidor público é pago, que é servir ao público, servir à sociedade que ele está.
Então, quando a gente fala de dia de respeito ao contribuinte, talvez etimologicamente a gente possa lembrar o que que significa respeito. Eu gosto muito de etimologia, de olhar, eu tenho como hobby olhar a origem das palavras, né? E respeito vem de re, do prefixo, da partícula re. O que que é re? Re vem de ré mesmo, de dar ré no carro, de olhar para trás, de olhar para os lados, de olhar de uma forma reiterada, de uma forma frequente. Então, re é uma partícula que significa olhar para trás, para frente, olhar frequente. E especto, de respeito, respecto. Especto é o mesmo radical da palavra espectador. O que é o espectador? Alguém que assiste, que olha, que observa, que analisa. Então, respeitar significa olhar o outro em todas as suas nuances, por todos os seus lados, em todos os momentos. É isso que é respeitar. Eu olho você e te assisto, e te ajudo e te compreendo. É isso que é respeitar. E o contribuinte é aquele que paga os tributos. Então, o dia de respeito ao contribuinte é o dia que eu vou olhar para o contribuinte e vou perceber que ele não é meu adversário. Porque se eu, na verdade, agir de uma forma truculenta, que nem se agia no passado, quando nós estamos falando da época do quinto dos infernos, ou na época dos cobradores publicanos do Império Romano, se eu agir assim, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a economia desabar. E aí, de quem que eu vou cobrar impostos se a economia despenca? Não adianta, não funciona assim. Quem começou a pensar sobre isso foi Colbert, foi ministro de Finanças de Luís XIV, o Rei Sol, na França ainda absolutista, hein? Não era na França republicana, não, na França absolutista. Lembrar, na época, os travesseiros dos nobres eram feitos com penas de ganso, né? E ele tem uma frase muito interessante, que ele diz, a arte da tributação consiste em arrancar as penas do ganso com um mínimo de dor. Porque se o ganso morrer, eu não vou ter mais ganso para poder arrancar penas no próximo ano. Eu vou ter que fazer isso de tal forma que o ganso não sofra. É mais ou menos assim que acontece, que a gente tem que fazer. Nós temos que cobrar tributos, porque a sociedade precisa desses tributos, mas nós temos que fazer da forma mais indolor possível. E uma das formas indolor é eliminar o peso morto. O que é o peso morto? É aquilo que o Márcio falou agora há pouco, tá? Às vezes, para pequenas empresas, fica mais caro o molho do que a merenda, fica mais caro apurar o imposto do que o imposto em si. E esse peso morto tributário, se Deus quiser, com a reforma tributária vai diminuir violentamente, assim esperamos, é a nossa expectativa em geral, tá? Ele tem que ser eliminado. Essas obrigações acessórias que não levam a nada, que não são razoáveis, têm que ser eliminadas. Porque não nos cabe exigir de uma grande companhia, exigir de uma multinacional, exigir de uma empresa que fatura 20, 30 bilhões por ano, a mesma carga de obrigações acessórias que se exige de uma lojinha com 3 ou 4 funcionários, de um pequeno empreendedor de 4 ou 5 funcionários, são incompatíveis. Aí é uma questão cultural, não é uma questão legal. A lei já está preparada para isso. A lei de liberdade econômica, a lei do simples já está preparada para isso. Mas culturalmente, e aí eu peço vocês que sempre nos cobrem, viu, doutor Márcio, no Codecon, sempre nos cobrem nesse sentido, é uma questão cultural. O servidor público, ele não está preparado para interpretar a lei de uma maneira que seja mais razoável. E a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente foi treinado para ser burocrata. E aí a burocracia, às vezes, eu falei isso no ano passado, a burocracia ela não é ruim. Muito pelo contrário, a burocracia ela surgiu. Se a gente for ler o Max Weber, que é o teórico de burocracia, o sociólogo que mais trata sobre burocracia, a burocracia foi criada para você acabar com o Estado patrimonialista e para passar para um Estado que seja igual para todo mundo. Um Estado de república. O que é a república? Res pública, não um Estado da coisa pública, quando a coisa é de todos. Porque antigamente, quando a gente falou na época do Quinto ou na época do Império Romano, eu cobrava imposto de quem queria. Para que se criou a burocracia? Para eu estabelecer regras e dizer todo mundo vai ser igual. Eu vou cobrar de você, com os mesmos percentuais, com os mesmos valores, da mesma forma. Então a burocracia se tornou positivo para que o funcionário público ele não passe a tratar os amigos do rei de uma forma diferente dos inimigos do rei, mas para passar a tratar todo mundo igual. Só que a burocracia é igual remédio.
Em doses pequenas, ela é positiva. Em doses grandes, ela mata. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, e aí é uma questão cultural, não é legal, por isso que é tão difícil de mudar. Eu sou de Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, estou aqui em São Paulo de vez em quando. Vocês todos estão convidados a ir em Ribeirão Preto. O chopp, eu tinha certeza que você ia falar isso, né? Porque ninguém fala de Ribeirão Preto da cana-de-açúcar, mas do chopp todo mundo fala, né? Ninguém fala, vou visitar porque lá tem isso, tem aquilo. Não, vou lá para tomar um chopp, né? E depois no almoço a gente conversa a lenda do chopp de Ribeirão Preto lá. Tá? Mas que eu estava contando. Ah, tá. Eu sou de Ribeirão Preto, estou aqui. E sobre desculpa, novamente voltando à questão da burocracia, eu me perdi quando eu falei do chopp e a minha mente já foi para outros ambientes, já desviou do chopp e eu me perdi. A burocracia ela não é ruim. Por quê? Porque ela tende a tratar as pessoas igualmente. Então ela sai do estado patrimonialista para um estado burocrático, para tratar todas as pessoas iguais. E aí, culturalmente, agora eu lembrei porque falei de Ribeirão. Culturalmente, tem uma frase de um poeta já falecido de Taquaritinga, que é uma cidadezinha lá perto de Ribeirão, mas ele se tornou muito famoso porque ele foi diplomata, mas já faleceu há algumas décadas. Que ele fala o seguinte: cultura não é aquilo que entra pelos olhos. Não adianta você ler um livro ou ler uma norma ou ler uma lei que você não aprende a cultura. Cultura é aquilo que modifica o teu jeito de olhar. Olhar, respeito. Tá? Então, quando você modifica o teu jeito de olhar e passa a ter respeito, aí você teve uma mudança cultural. Não basta ler um livro. E é muito difícil a gente fazer uma mudança cultural na pessoa, porque os hábitos estão arraigados há muito tempo. E a gente acha que a burocracia significa tratar todas as pessoas igualmente. Não é isso. A gente tem que pensar na igualdade aristotélica, tratar as pessoas igualmente, mas tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Ou seja, eu não posso tratar uma Volkswagen do mesmo modo que eu trato a padaria da esquina, porque elas são desiguais em termos de capacidade. Então, eu tenho que entender essa desigualdade na hora de aplicar os padrões burocráticos. Então, desburocratizar é a primeira forma que a gente tem para respeitar o contribuinte. Criar a desburocratização, que é o que a gente está tentando muito dentro das competências da DGES. O Márcio tem liderado projetos de desburocratização. É claro que a DGES tem competências restritas, mas se Deus quiser, com os avanços legislativos, com a reforma tributária, a gente vai avançar isso significativamente. Mas contem com, tenho certeza, né, Márcio? Contem com o Márcio, contem comigo, contem com toda a nossa estrutura para atuar no sentido de diminuir a burocracia. E, como eu disse, não é uma coisa fácil, porque é uma questão que está arraigada, é uma questão que está culturalmente dentro de nós. Mas é muito positivo. Então, não vamos achar que a burocracia em si ela é ruim. Ela foi positiva porque ela tirou o Estado de patrimonialista para ser um Estado republicano. Tá. E aí, quando a gente fala de respeito, a gente fala então que eu tenho que diminuir a burocracia. Se eu tenho que diminuir a burocracia, significa o quê? Que eu tenho que olhar cada caso de uma maneira diferente. Poxa, aí entra o outro problema cultural que a gente tem dificuldades de ter. Significa que o funcionário público, que foi criado no princípio constitucional da legalidade, ou seja, da observância estrita e restrita da lei, ele vai ter que olhar e verificar, opa, mas aqui a lei não é bem assim, não é aquilo. Aí fica uma coisa muito difícil. Então você tem que, aí sim, você tem que criar um ambiente jurídico para permitir um certo grau de discricionariedade, em alguns casos, que não seja tão grande a ponto de privilegiar ou prejudicar os amigos ou inimigos do rei, mas que também que permita a ele, em determinadas circunstâncias, abrir as exceções com razoabilidade, com bom senso. E aí entra a grande dificuldade que a gente tem. O que é bom senso? Para eu respeitar o contribuinte, o Márcio falou agora, por exemplo, a questão de agendamento. Nosso horário de atendimento é do horário das 9 às 13 horas. E com agendamento. Aí, digamos que chega lá uma pessoa 13h05, está fora do horário de agendamento. Só que é uma senhora que veio de 100 quilômetros de distância, que ela tem dificuldades enormes de uso no computador, que ela não agendou nada. Ela chega lá, seria justo, seria razoável que o chefe do posto fiscal fala, minha senhora, infelizmente o atendimento está encerrado e a senhora tem que agendar no computador. Ela nem sabe usar computador.
Por causa de 5 minutos, será que é razoável eu exigir dela o mesmo que eu exigiria de um contador de uma multinacional que tem todos os recursos para isso? Aliás, um contador de uma multinacional nem frequenta o posto fiscal, né? Nem precisa disso. Não é razoável. E aí a gente começa a apelar para o bom senso para ter respeito. Só que bom senso, cada um tem o seu. É muito difícil definir o que é bom senso. Então, em vez da gente apelar para bom senso, a gente poderia apelar para um princípio constitucional que está implícito na Constituição Federal, mas está explícito na Constituição Paulista, que é a razoabilidade. Ou seja, é razoável que eu exija daquela senhora que volte no outro dia de 100 quilômetros de distância. É razoável? Não é razoável. E o que é a definição de razoável? O nosso Supremo Tribunal Federal, ele copia a definição de razoabilidade do Tribunal Constitucional Alemão, e a definição de razoabilidade da Corte Alemã, que eu acho perfeita, ela define: razoável é aquilo que é necessário, que é adequado e que é proporcional em sentido estrito, ou seja, tem uma boa relação custo-benefício. Essa é a definição que o STF traz para a razoabilidade. Tem que ser necessário, tem que ser adequado e tem que ser uma boa relação custo-benefício. Necessário, vamos falar de agendamento. É necessário o agendamento nos postos fiscais? É, porque se não tiver agendamento, todo mundo chega num determinado horário lá e vai querer todo mundo ser atendido naquele horário e aí vira uma bagunça. Ninguém consegue ser atendido. É necessário? É. Porém, se a pessoa chegar lá e o posto fiscal estiver livre e não tiver ninguém, tiver 3 TEFs, 3 técnicos, e não tiver ninguém na fila, esse agendamento se tornou necessário ou dá para fazer um encaixe? Claro que dá para fazer um encaixe em determinadas situações. Então, essa necessidade, naquela situação específica, ela deixa de ser cumprida. Então, aquilo deixou de ser razoável. Eu não posso exigir um agendamento se o posto fiscal está livre. Segundo ponto, é adequado? Aquilo é adequado para o fim que se propõe? Por exemplo, vamos falar agora das exigências tributárias. Quem todos aqui trabalham com abertura de empresas, né, já abriram a empresa, óbvio, estão aqui, todos nós aqui somos empresários, todos aqui, os aqui presentes, assistindo, participando, são empresários ou representantes de empresários. Quando se abriu a empresa, o que se exigia? Um monte de documentações. Hoje é muito mais simples, porque percebeu-se que aquele monte de documentações exigidas na abertura da empresa, ele não impedia fraudes futuras. Então não adianta você exigir tudo se futuramente você dava um jeitinho, ou seja, aquele meio não é adequado. Por isso, hoje, a DIGES eliminou boa parte das exigências. Por isso, os dias, né, Maestro, que há um tempo atrás demorava-se dias, semanas, meses para abrir empresas, hoje a maioria delas se abre em questão de horas, porque o meio usado, a burocracia utilizada não era mais adequada. E o terceiro é a razoabilidade ou a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a relação custo-benefício. Vale a pena eu exigir, por exemplo, de um pequeno empresário que cumpra determinadas obrigações acessórias que vão custar para ele, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês para pagar um tributo de 200, 300 reais? Faz sentido, né? É o peso morto da administração tributária. E então, a razoabilidade, o STF já disse isso, quando existem colidências com outros princípios, com a legalidade, com a eficiência, etc., o que decide? É o princípio da razoabilidade. Olhe e verifique. É razoável? Se não for, a gente pode interpretar aquela norma de uma forma nos princípios da administração pública que seja mais razoável para aquele caso específico. Obviamente com as limitações legais, né? Não posso usar a razoabilidade para dar isenção de impostos ou coisa desse tipo, mas de procedimentos administrativos, a gente tem um certo grau de discricionariedade, sim, porque os princípios constitucionais assim prevêem, mas é um problema cultural difícil da gente fazer. Nós incluímos. E aí eu vou pedir para vocês, vou pedir para o senhor, doutor Márcio, no CODECOM, que nos cobre o tempo todo para a gente ser razoáveis, tá? Porque talvez a gente precise, que nem os generais romanos, quando eles entravam em Roma e se vangloriando das batalhas ganhas, das guerras ganhas, conquistadas, e havia um escravo romano atrás deles, dizendo o tempo todo, memento moris, lembra-te que tu és mortal, lembra-te que tu vais morrer. Ou seja, lembra que você, mesmo sendo general, mesmo tendo conquistado a Gália,
você vai morrer. Ou seja, olha que você é uma pessoa como outra qualquer, você não é general, você está general. E você pode perder esse cargo depois. A gente precisa, como servidor público, ser o tempo todo lembrado que nossa função é servir a sociedade, porque nós somos servidores públicos, ou seja, nós somos servidores da sociedade e que nós temos que ter essa visão. Não adianta a gente criar entraves para o ambiente econômico, porque se nós fizermos assim, a gente vai estar cobrando impostos de um universo cada vez mais restrito, porque a gente não vai permitir o desenvolvimento da economia. Então, o respeito, que é esse respecto, olhar para todos, envolve isso, da gente olhar para todo mundo e desburocratizar e utilizar também tecnologias para simplificar. E aí eu vou avançar um pouquinho. Opa, é ali? Estou voltando, estou indo. Fui tudo errado aqui. Está aqui. E falar um pouquinho de conformidade. O que é conformidade? Eu já citei, mas em 2018 a gente criou na Secretaria da Fazenda um programa de conformidade tributária chamada Nos Conformes, que diz exatamente isso. Trate a lógica aristotélica, trate os iguais igualmente e os desiguais na medida de suas desigualdades. Nessa o programa de conformidade tributária, o fiscal passou a trabalhar de uma forma mais proativa junto ao contribuinte para separar aquele que é consumidor, aquele que é um sonegador contumaz e que está, portanto, desrespeitando não o fisco, porque o sonegador contumaz ele desrespeita o concorrente dele. Né? Se eu tenho, imagina vocês aqui. Nós temos aqui 6 pessoas desse lado e duas do lado de cá. Digamos que os 6 daqui paguem todos os impostos, usar a lógica do Silvio Santos, né? Rigorosamente em dia. Todos os 6 pagam os impostos rigorosamente em dia. E os 2 desse lado resolvam que não vão pagar nada, que não vão pagar imposto nenhum. Será que os 6 vão conseguir competir com vocês dois? Eles vão quebrar. Né? Então é importante, é dever nosso cair com os rigores da lei sobre aqueles sonegadores contumazes para não permitir concorrência desleal, porque senão a gente quebra a economia de uma maneira geral. Ok, a gente tem que fazer isso. Então, sobre o consumidor contumaz, o sonegador contumaz, os rigores da lei. Porém, os 6 que pagam os impostos adequadamente cometem diversos erros. E esses erros, a gente não vai ter que usar os recursos da lei, nós vamos ter que ajudá-los a agir em conformidade da lei. Daí o nome do programa é Nos Conformes. Hoje a gente tem que permitir, ó, você errou aqui, e eu vou te punir? Não, olha, eu vou te dar um prazo para você regularizar a sua situação. Se você não regularizar, aí sim eu te puno. Mas se você regularizar, não tem problema. E o programa de conformidade tributária é nessa linha. As multas para quem se autorregulariza, elas diminuíram violentamente, né? Diminuíram violentamente. Hoje, a gente, para quem se autorregulariza, as multas são baixíssimas. E depois, a pessoa pode ter mecanismos de parcelamento, mecanismos diversos aí de trabalho. A gente falou agora há pouco, que no passado os impostos eram tão mal vistos no quinto da coroa, que o quinto virou o quinto dos infernos, porque era tão mal visto. E às vezes eu comento sobre isso aí e as pessoas falam, é o quinto inferno de Dante, porque quem já leu a Divina Comédia aqui há de se lembrar que há 9 círculos infernais de Dante. Eu falo não, porque em Dante Alighieri, na Divina Comédia, os fraudadores ficavam no oitavo dos infernos. Havia 9 infernos e os fraudadores impostos, ficavam no oitavo dos infernos. E eles eram punidos tendo que andar em fossas de fogo. Atualmente, Márcio, pelo menos não eu, não sei se você alguma vez deu essa penalidade a algum contribuinte de andar em fossas de fogo. Eu creio que não, né? No máximo a gente hoje lavra o auto e manda para a justiça executar. Então hoje os auditores fiscais ficaram muito mais bonzinhos do que na Florença do século XIV, da época de Dante Alighieri. E além da questão da conformidade, nós temos também a questão da capilaridade.
É o que o Márcio estava comentando também. Hoje, a Secretaria da Fazenda tem 67 postos de atendimento, distribuídos em 52 municípios do estado de São Paulo. Nós temos 645 municípios no estado. Significa, doutor Márcio, que nós estamos presencialmente presentes em apenas 8% dos municípios. Aí você pode falar, mas ninguém precisa ir no posto fiscal presencialmente para nada, dá para fazer tudo pelo computador. Depende. Para uma empresa que está mais estruturada, ela consegue fazer tudo pelo computador. Mas para o pequeno empresário, para a pessoa física, muitas vezes ela precisa do atendimento presencial. Quantos de nós aqui, todos nós que estamos aqui, temos um grau de instrução muito acima da média? Quantos de nós não teve dificuldade para fazer aquele reconhecimento facial lá, né? Para fazer o 10 vezes, etc., e não consegue fazer aquilo? E às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude, um facilitador digital. E aí a gente está com um programa de capilaridade que é criar mecanismos para que nós estejamos presentes na maioria dos municípios do estado, porque não se justifica fazer alguém se deslocar 100 quilômetros de distância para ir num posto fiscal. Isso é desrespeito. Isso é não ver, não calçar a sandália do outro e não ver as coisas da ótica do contribuinte. Então, o primeiro programa que a gente tem é um programa de capilaridade, de aumentar por meio de parceiros, e aí as associações comerciais, na rede das 400 e tantas associações comerciais do Estado, a gente pode trabalhar nisso. Lembrando que nós estamos na iniciativa pública, então as coisas não andam tão rápido quanto a gente gostaria de andar, né? Falando sobre aqueles prédios, por exemplo, o prédio da Associação Comercial, ele começou, o projeto dele, se eu não me engano, é de 1939, e talvez ele tenha ficado pronto na década de 40, não sei exatamente o ano que ele ficou pronto. Já o nosso Palácio Clóvis Bevilacqua, que é da Secretaria da Fazenda, ele também, o projeto é dessa época, 39, 40, mas ele ficou pronto, acho que umas 2 décadas depois. Então, as coisas andam de uma forma um pouco mais lenta na área pública, porque não é tão simples. Você tem que passar por todas as alçadas, é um pouco mais complicado, mas a gente tá, o nosso secretário, Samuel Kinoshita, já deu o aval para a gente agir nessa linha de capilaridade e aumentar a nossa presença presencial em todos os municípios do estado. Ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com a virtualização. Cada dia mais a gente vai trabalhar com mecanismos virtuais. Antes da pandemia, a gente chegava a ter, eu vou falar de Ribeirão Preto, que eu fui chefe do posto fiscal de lá. A gente chegava a ter 300 atendimentos por dia no posto fiscal. A pandemia nos obrigou a virtualizar. Hoje nós temos 25 a 30 atendimentos por dia. Nós temos 10% da quantidade de atendimento, o restante tudo virtual. Eficiência é o terceiro ponto. A eficiência é tão importante que ela passou em 2003 por uma emenda constitucional a constar expressamente da Constituição Federal como princípio administrativo. A gente não pode perder tempo quando o molho sai mais caro da merenda. A gente tem que racionalizar. Um exemplo que eu digo aqui, Humberto, é a questão de restituição de taxas. Até a questão de 1 ano e meio atrás, a restituição de taxas Detran, que hoje é um dos grandes problemas ainda do atendimento, tá? Pelo volume ainda é muito grande. A pessoa, para receber uma restituição de taxas do Detran, nós estamos falando do quê? Taxa de licenciamento de carro, que é 120, 130 reais. Ela tinha que ir no Detran, entrar com um pedido, receber o ofício do Detran, dizendo que aquela taxa não foi paga, sair de lá, ir na Secretaria da Fazenda, protocolar aquele ofício. Ela tinha que ir em 2 órgãos públicos. Resumindo, quase ninguém pedia a restituição de faixa, de que não compensava. Era um desrespeito ao contribuinte. Hoje, ela tem que a gente entrar somente na Secretaria da Fazenda. Ela não, e a gente se incomunica de organizar o órgão público. Porque o Detran e a Secretaria da Fazenda fazem parte do mesmo ente, do Estado de São Paulo. Não faz sentido exigir que o contribuinte vá em 2 deles. É problema nosso resolver a eficiência. Então, hoje, para você pedir, por exemplo, uma restituição de taxas, está muito melhor do que era no passado. Temos ainda problemas? Temos. Temos problema de gestão nos bastidores, na nossa retaguarda. Você entra hoje, é muito mais fácil, mas você vai demorar um bom tempo para receber de volta. Esse é um problema de eficiência que a gente reconhece
E estamos trabalhando nisso. Aliás, é uma coisa importante que a gente tem que trabalhar com transparência. E aí nós estamos falando de colocar números. Transparência também é um princípio da administração pública, tá? Não adianta eu chegar aqui, ou o Márcio chegar aqui, e falar que tudo na Cefaz está lindo e maravilhoso, etc. Não é aí que a gente vai conseguir evoluir. Voltando novamente na Divina Comédia de Dante Alighieri, quem já leu há de se lembrar que Dante, para poder chegar ao céu, ele primeiro, a primeira parte, a parte mais bonita, inclusive, da Divina Comédia, a visita dele aos 9 ciclos do inferno. Ele primeiro vai ao inferno, depois ao purgatório, depois ao céu. Nenhuma pessoa e nenhuma organização consegue evoluir se não enfrentar primeiro seus infernos, se não reconhecer seus erros. E nós temos muitos, muitos e muitos erros no serviço público e dentro da Secretaria da Fazenda. E aí a gente precisa de vocês para o tempo todo, feito aquele escravo romano que dizia memento mores, diga, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Lá no Codecom a gente apontar as falhas, tempos, para a gente sempre ficar ciente disso e melhorar. Nós temos muito a melhorar, crescemos muito, principalmente de 2021 para cá no atendimento. A pandemia nos obrigou a isso, mas a gente tem muito a crescer. E hoje, daqui a pouco o Márcio vai apresentar, hoje com inteligência artificial, nós temos possibilidades fantásticas de melhorar a qualidade do atendimento. E Deus queira que a gente consiga melhorar de uma forma tão grande que quando entrar a reforma tributária, a gente já esteja quase que perfeito. Porque hoje, se perguntar para um fiscal como é que funciona a tributação dessa caneta, eu não sei, porque eu não trabalho com isso. Mas eu tenho certeza que alguém lá dentro da Cefaz sabe. Daqui a pouco, com a reforma tributária, muda tudo, né? E aí a gente vai ter que ter mecanismos eficientes e rápidos e ágeis de atendimento. Então, nós estamos falando de sinergias em conformidade, em transparência, em capilaridade, em razoabilidade, em desburocratização, em virtualização e em eficiência. É isso que a gente está seguindo aqui. E aí, se a gente olhar rapidinho aqui, opa, eu estou voltando para trás. Espera aí. Hoje nós temos os canais de atendimento da Secretaria da Fazenda por meio do call center, de uma forma que a pessoa liga por telefone, ou então ela entra em contato por existe um mecanismo chamado Cifale, que é um atendimento, uma espécie de um e-mail, né? É um atendimento pelo portal. Existe um chat online que a gente está evoluindo. Esse chat hoje está dentro do nosso portal, mas ele vai ser, espero que até o final do ano, mas a gente deva conseguir colocá-lo no WhatsApp, porque hoje a maioria das empresas, a maioria das pessoas e empresas usam o WhatsApp, então não adianta querer exigir que a pessoa se adapte à nossa tecnologia, né? Nós temos que usar uma tecnologia mainstream, ou seja, uma tecnologia que todo mundo conheça. O atendimento online, que a gente está ampliando violentamente, Passamos de 200 atendimentos por mês para para 2.000 2.000 atendimentos por por mês. ontem. Isso, isso. E vamos aumentar, mas porque nós vamos sair de TCMD e ir para tudo também, né? Para tudo também, para as outras áreas. Temos os protocolos, que antigamente era tudo em papel, hoje nós temos o CIPET e o CIVEI, o que é uma maravilha para fazer os protocolos eletronicamente, por várias razões. Uma delas é que existe a autenticação, ou seja, eu reconheço que a pessoa que está fazendo aquele pedido é ela mesma, então facilita em termos de dar informações confidenciais, porque lembrando que a Secretaria da Fazenda ela está protegida por sigilo fiscal. Temos mecanismos de ouvidoria, de fale conosco, muito mais eficientes do que no passado, e agora nós estamos colocando inteligência artificial nesses mecanismos. E o nosso atendimento presencial, hoje é feito com 35 postos, 16 poupa-tempos, 12 unidades de pronto atendimento, que são uma espécie de mini postos fiscais, duas UAPs, que são relativas a prefeituras, uma CEPA, que é uma sessão de pronto atendimento aqui na Praça da Sé, aqui junto no nosso prédio, aqui no nosso prédio da Rangel Pestana, e um parceiro, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que é um parceiro mais ou menos piloto e que a gente pretende expandir para criar toda essa rede de atendimento no estado de São Paulo inteira. Então, lembrando, cada vez mais virtual, porém sempre lembrando que nós vamos ter necessidade de atendimento presencial para aqueles casos específicos que as pessoas, por alguma razão, querem olhar olho no olho com alguém, precisam de alguém, seja por dificuldades tecnológicas, seja por uma outra razão qualquer, não querem que a máquina seja o último ou a virtualização seja o último canal. É necessário ter o atendimento presencial.
E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai notar que a virtualização do atendimento é cada vez mais forte, né? Cada vez menos atendimento presencial, cada vez mais atendimento virtualizado. Opa, desculpa, Voltando. O, a- estou me perdendo aqui mais. mais um. Mais um. Esse gráfico é interessante, que essa parte azul que vocês estão vendo aí no final do gráfico é o que representa o do atendimento presencial hoje em dia. Todo o resto é atendimento virtual. Vocês podem ver como tem crescido o atendimento virtual, como as pessoas têm se utilizado do atendimento virtual. Isso para o contribuinte é muito bom, mas para a gente é um desafio gigantesco. O que a gente tinha só de atendimento presencial, que era muito pouco, hoje em dia nós temos, sei lá, talvez 10, 15 vezes mais. Isso demanda uma retaguarda muito grande da gente poder atender esses contribuintes. Então, é uma facilidade, e aí mostra o respeito ao contribuinte, que era obrigado a ir a um posto fiscal para poder ter o atendimento, se deslocar e muitas vezes não ter atendimento concluído. E hoje em dia, praticamente todo mundo que precisar de um atendimento da Secretaria da Fazenda vai conseguir de alguma forma, né? E o Márcio sempre ressalta que o atendimento ele não é só balcão, ele é balcão e retaguarda. E hoje a nossa grande. O atendimento de balcão está mais ou menos resolvido, melhorou infinitamente em relação ao passado. Nossas dificuldades hoje estão em relação à retaguarda, como eu comentei há pouco. Ou seja, não adianta o contribuinte, você ir até um posto fiscal, ser atendida no horário, ter um ambiente climatizado, ter as rampas de acesso para pessoas com algumas dificuldades. Isso é uma coisa importante que nós estamos fazendo também, tá? Nós estamos adaptando nossas instalações físicas e virtuais para dar acesso a todas as diversidades, seja de diversidades motoras, seja de outro nível. Então, Novamente, respeito a novamente, todos, a exatamente. todos. Exatamente. Isso é uma coisa que em alguns lugares a gente não fazia, nós não tínhamos ainda, mas junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós estamos trabalhando para atendimento via Libras, Uhum. enfim, ampliar esse aspecto que a gente, infelizmente, não estava ainda preparado, mas agora estamos nos próximos meses, isso já está sendo, já vai ser lançado. Atuar nesse módulo. Palavra, novamente, respeito, ou seja, um olhar amplo, olhar para todos. É isso que a gente quer. E aí, doutor Márcio, eu vou pedir, o senhor como representante no CODECOM, que o tempo todo nos cobre disso, sabe? Para que a gente, novamente, trabalhe com uma boa burocracia. A gente não pode, então, eliminar a burocracia, porque a burocracia não é ruim. Ela eliminou os amigos e inimigos do rei. A burocracia é boa, mas tem que ser uma boa burocracia, que é uma questão cultural. E aí transformar o servidor público, então, num bom burocrata. Essa que é o meu sonho, tá? Conseguir transformar. Não sei se vocês lembraram do meu pequeno currículo lá, mas eu trabalho há 12 anos apenas na Cefaz. Por 28 anos anteriores, eu era consultor empresarial e estava do lado de lá. E eu sofria na pele também as dificuldades que a gente tinha de atendimento em todos os órgãos públicos, né? E é por isso que, desde que eu entrei na Fazenda, eu trabalho com atendimento. Eu gosto muito de trabalhar com atendimento, eu gosto muito de que a gente consiga fazer a diferença. E o meu sonho, quem sabe até expulsória, que eu vou me aposentar daqui a 15 anos e meio, Uhum. talvez eu consiga, Nós dois. tá? Nós dois, tá? Criar, fazer um bom servidor público ser um bom burocrata. E aí, assim como nós temos o Dia de Respeito ao Contribuinte, que é o dia 25 de maio, no dia 28 de outubro, nós temos o Dia do Servidor Público. E eu sugiro, doutor Márcio, que o Dia do Servidor Público também seja o dia da boa burocracia, para as duas coisas trabalharem juntos, né? Porque não tem jeito de ser um bom servidor público sem ser um bom burocrata e tirar essa palavra, a carga pejorativa de burocracia e deixar a burocracia razoável.
Mas isso é difícil, gente, porque é uma questão cultural e a gente tem que trabalhar dia a dia, memento mori, para relembrar isso. Eu não sei se por conta disso, Getúlio Vargas, quando criou o Dia do Servidor Público, na época do Estado Novo, ainda em 1937, que criou em dia 28 de outubro, ele criou, não sei se por acaso ou de propósito, justamente no dia de São Judas. E quem conhece um pouco da liturgia dos santos, há de se lembrar que São Judas é o santo das causas impossíveis, né? As pessoas antigamente rezavam, quem acredita em santos, elas rezavam quando tinham uma dificuldade para o seu santo de devoção, e quando esse santo de devoção não as atendia, elas começavam a rezar para o abecedário inteiro de santos: Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Damião, Santo Edvige, até São Zacarias. Mas elas pulavam o J de São Judas, porque elas tinham medo de que, invocando São Judas, viesse não São Judas Tadeu em auxílio delas, mas o outro Judas, o Iscariotes, e a situação que estava complicada aí que ia desandar de vez. Então elas pulavam Judas. Só que quando elas tinham recorrido a todos os santos e ninguém tinha resolvido o problema delas, aí elas usavam o efeito tiririca, pior do que tá, não fica, né? Aí eu vou rezar para São Judas. Por isso que São Judas ficou como santo das causas impossíveis, porque quando todos os outros santos não tinham atendido, aí sim recorria-se a São Judas para ele atender. Então, talvez eu vá rezar para São Judas para que a gente consiga criar no serviço público brasileiro a boa burocracia. A gente está encaminhando para lá, falta muito ainda, mas tomara que a gente consiga que São Judas e todos os outros santos, orixás, protetores e divindades de quaisquer as religiões que nós temos nesse vasto Brasil nos ajudem e a gente faça o Estado brasileiro ser mais eficiente, ser mais respeitoso com seu cidadão, com seu contribuinte. Se depender de nós, né, Márcio, pelo menos a gente vai tentar fazer A a gente nossa vai parte. deixar tentar deixar a nossa parte ali de Nossa parte. contribuição. E aí eu vou transferir para fazer a continuidade, o encerramento e aquela apresentação do podcast. Eu vou transferir para o meu diretor, para o Márcio Bernardino, a quem agradeço novamente pela oportunidade de me convidar para estar em conjunto. O doutor Humberto, agradeço também a oportunidade que a Associação Comercial, que o Codecom está nos trazendo. Eu agradeço a todos vocês presentes, aqueles que estão virtualmente nos assistindo. A gente se coloca à total disposição de vocês, porque realmente a gente precisa de alguém que nos cobre o tempo todo para melhor eficiência e para mais respeito. Obrigado a todos e passo para o Márcio para continuar. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, principalmente pelas aulas de história que você passou para a gente, e a gente já sai muito mais informado do que simplesmente da área de atendimento. Parabéns aí pela explanação. É, além de, a gente se preocupa muito com o atendimento ao contribuinte, mas a gente precisa se preocupar também com a formação de quem atende o contribuinte. Então, nós temos um trabalho muito bonito, talvez, infelizmente, a gente não tenha trazido aqui para mostrar para vocês, que é algo que, desde que eu entrei na Secretaria da Fazenda, eu sentia muita falta, que era a capacitação dos nossos servidores. Muitas vezes você chega no posto fiscal, o TEF, e nem sempre é o TEF, que é o técnico da Fazenda Estadual, às vezes é um oficial administrativo que a gente utiliza para suprir a mão de obra. Se a gente, auditor fiscal, já tem uma certa dificuldade para conhecer toda a legislação, imagina um pessoal de nível médio. E, e é muito complexo. Então, como criadas trilhas de capacitação para esses atendentes, já estamos na 18ª live de trilha de capacitação. A gente tem uma live que a gente chama de Live 333, acontece na terceira terça-feira, às 3 horas, justamente com os atendentes, e a gente leva essa capacitação. E a gente ainda está criando grupos específicos para tratar de determinado assunto. É um trabalho lindo feito por um colega nosso chamado Gabriel Tiepo, que ele está também tocando essa parte de adaptação dos postos fiscais para pessoas com deficiências, com dificuldades.
e ele tem utilizado bastante da inteligência artificial. As dúvidas que às vezes o contribuinte leva para o atendente não tem um suporte imediato ali, mas com o uso da inteligência artificial, ele consegue varrer toda a nossa orientação, todos os nossos roteiros e trazer para o atendente a orientação mais adequada. Nesse trabalho que ele fez, ele está fazendo também um trabalho de, não só da parte técnica, mas a parte comportamental, a parte de como o atendente tem que cuidar do contribuinte que está procurando ele. De novo, dentro do nosso Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, a respeitar o contribuinte. Então, com o uso da inteligência artificial, vou pedir para o Décio colocar um áudio que foi criado com inteligência artificial, que é simulando um podcast, que os nossos atendentes vão ouvir todo mês. Todo mês vai ter uma nova, que a gente chamou de carta ao atendimento, com esses princípios, batendo forte com esses princípios, sempre martelando. Então, o Décio, se você puder passar, é coisa de 5 minutinhos, e acho muito interessante, muito bonito, que mostra a, o que é o servidor público, é o serviço público. Pode passar, Décio, por favor. Olá! Que bom ter a sua companhia aqui com a gente e parabéns, viu? Por dedicar esse tempo para buscar conhecimento e, assim, a gente qualificar ainda mais o nosso trabalho. Hoje, o nosso papo é sobre um tema central no serviço público. Como essa compreensão mais profunda do cidadão pode realmente transformar o jeito da gente servir. A ideia-chave é o foco tem que ser sempre nas pessoas, né? Nas necessidades delas. Afinal, a instituição existe para isso. Então, para começar, o que significa de verdade colocar o cidadão no centro das atenções no nosso dia a dia? É só um jeito bonito de falar ou tem mais coisa aí? Ah, tem muito mais. Com certeza. Vai bem além de só, sabe, seguir um protocolo ou cumprir uma regra. Significa um esforço genuíno, de verdade, para tentar enxergar a situação pelo ângulo de quem está procurando a gente. É pensar, quais são as dificuldades que essa pessoa está passando? Qual o impacto real daquilo que a gente faz ou até do que a gente deixa de fazer na vida dela? Cada pessoa chega com uma demanda, claro, mas também com uma história, com expectativas e, muitas vezes, até com frustrações, né? Ouvir e respeitar tudo isso é, assim, o ponto de partida. Entendi. Então não é só o que a pessoa pede, mas o quem está pedindo e o porquê por trás daquilo. E como é que a gente pode, na prática, aprimorar essa capacidade de compreender melhor quem a gente atende, principalmente com a correria do dia a dia, né? Olha, tem alguns pilares, digamos assim. O primeiro, e talvez o mais subestimado, é ouvir atentamente. Parece básico, né? Mas exige presença de verdade. Sabe, desligar um pouco o piloto automático, deixar o celular de lado, olhar para a pessoa, não interromper só para já dar a resposta pronta, é dedicar aquele momento para escutar mesmo. Essa questão da interrupção é chave, né? Às vezes a gente tá tão na ânsia de resolver logo que, pronto, corta a pessoa antes de entender tudo. Exatamente. E aí, conectado a isso, vem a empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Não é que a gente tenha que concordar com tudo, mas é buscar entender a perspectiva, as preocupações, até a irritação que a pessoa pode trazer. Imaginar, e se fosse comigo? Certo. Ouvir com atenção, tentar sentir o que o outro sente. E depois disso? Aí entra a comunicação clara. Usar uma linguagem simples, sabe? Direta, sem aquele monte de jargão técnico que só confunde. Explicar os porquês, os próximos passos, de um jeito que a pessoa saia entendendo o que vai acontecer. Transparência é fundamental para gerar confiança. Faz todo sentido. Muitas vezes a própria complexidade da nossa linguagem já vira uma barreira, né? Com certeza. E em relação aos processos, a burocracia em si? Sim, e isso puxa o quarto ponto. Buscar simplificar. Claro, sempre dentro das regras, das leis, mas a gente pode se perguntar, precisa mesmo ser tão complicado assim? Às vezes um ajuste pequeno no formulário, uma orientação mais direta, rever um fluxo interno,
Tudo isso pode tornar a jornada do cidadão bem menos desgastante. É pensar na experiência dele ponta a ponta. Essa busca por simplificar, mesmo que seja algo pequeno, pode ter um impacto enorme na percepção do serviço. E qual seria o último pilar? O último é buscar a melhor solução possível que esteja ao nosso alcance. Orientar de forma eficiente, mesmo que a solução final não esteja com a gente, sabe? Indicar o caminho certo. E, de novo, explicar o porquê daquela orientação. O objetivo é que a pessoa se sinta de alguma forma amparada, direcionada. Então, ouvir, ter empatia, comunicar bem, simplificar e buscar a solução. Parece um ótimo roteiro, mas sendo bem realista agora. A gente enfrenta um volume de trabalho gigante. Nem sempre os recursos são os ideais. Tem pressão. Por que manter esse foco todo no cidadão é tão vital, mesmo com esses desafios todos? Porque esse é o propósito maior do nosso trabalho, né? Servir a sociedade. Quando a gente se conecta de verdade com as necessidades do cidadão, não estamos só fazendo um serviço burocrático. A gente está construindo confiança. Confiança entre o cidadão e o Estado. A gente está fortalecendo a própria ideia de cidadania, contribuindo para ter uma administração pública que de fato funcione para as pessoas. Os desafios são reais, não dá para negar. O volume, a pressão, as limitações, elas existem. Mas é justamente no jeito como a gente lida com cada pessoa, mesmo nas situações mais difíceis, que o verdadeiro valor do serviço público aparece. Uma palavra mais cordial, uma informação correta, um minuto de escuta atenta. Isso pode mudar completamente a experiência de quem nos procura. E muda a imagem que essa pessoa vai ter da instituição, do Estado como um todo. É nesses detalhes que a gente mostra o nosso compromisso real. Essa ligação entre o atendimento individual e a imagem maior da instituição é muito forte mesmo. Para a gente ir fechando, que mensagem final você deixaria para a gente manter esse compromisso vivo no dia a dia? Olha, o convite é simples, na verdade. É para a gente renovar essa intenção todo dia, a cada atendimento. Seja ali no balcão, no telefone, respondendo um e-mail, qualquer interação. Lembrar sempre que a gente está aqui pelas pessoas e para as pessoas. Que a gente se esforce ativamente para entender o que elas realmente precisam, para daí sim oferecer o nosso melhor serviço. É um exercício diário de propósito mesmo. Excelente reflexão. Muito obrigada por compartilhar essas ideias tão importantes com a gente. E agradecemos a você que ficou conosco até o fim desta conversa. Esperamos que tenha sido um tempo proveitoso. Continue com a gente nos próximos encontros. Vamos seguir explorando juntos outros temas essenciais para a gente buscar a excelência no nosso serviço. Até a próxima. Então, vocês podem perceber que o mote pelo menos da nossa atual administração é sempre o respeito, respeito ao contribuinte. A partir do momento que a gente treina nossos atendentes e a gente escuta principalmente o que vem de fora, e aí a gente tenta corrigir os nossos rumos, a gente busca novamente o respeito ao contribuinte. Então, eu só queria aqui trazer o meu discurso de encerramento. Logicamente que ainda vai estar aberto à discussão, né, dúvidas que vocês efetivamente tenham. Eu gostaria de colocar algumas palavras aqui. Então, novamente, senhoras e senhores, ao encerrarmos esse encontro, quero mais uma vez agradecer de forma muito especial à Associação Comercial de São Paulo, aqui na pessoa do Dr. Humberto Gouveia, coordenador do Conselho de Orientação e Serviços, e também do Dr. Márcio, do CODECOM, pela acolhida, pela condução desse evento e pela permanente disposição em construir pontes entre o setor produtivo e a administração pública. E não poderia ser em uma data mais oportuna que o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, um marco que nos convida à reflexão sobre a importância do contribuinte na construção de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e mais equilibrada. Reafirmamos aqui o compromisso que a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo em oferecer não apenas um ambiente eficiente, mas também um atendimento que reflita respeito, empatia e valorização de quem move a economia do nosso Estado, que são os empreendedores.
Levamos desse encontro contribuições valiosas, reflexões importantes, sobretudo o fortalecimento de uma parceria que precisa ser constante e construtiva. Agradeço a participação de todos e reforço que os canais permanecem abertos, assim como o nosso compromisso em melhoria contínua. Que esse seja mais um passo de muitos que ainda teremos juntos. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela exposição, foi bem esclarecedor. Eu creio que o norte é esse mesmo. É, pessoalmente, ideologicamente, eu penso que nós temos que manter o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e dessa forma vamos melhorar o mundo também, né? Isso parte pelo desenvolvimento, pelo reconhecimento do cidadão enquanto pessoa, que não é tão óbvio assim, mas e pelo reconhecimento também do. Nós estamos falando do contribuinte, mas o respeito ao contribuinte ele passa pelo servidor público, claro, né? Eu também fui servidor público durante 15 anos e eu trabalhei no fisco, na Procuradoria, que é um órgão do fisco federal, e eu sempre penso que a valorização do contribuinte é a própria valorização do servidor. Não é tão óbvio, e hoje mais está mais evidente, mas no passado, há 30 anos atrás, quando eu entrei na administração pública federal, era comum aquela placa no órgão público, né? Lembrando que existia o crime de desacato, então o contribuinte ele já é recebido com advertência de que existia um crime de desacato, em potência, assim, né? Então, ele não reclame muito. Tinha um atendimento bem precário, e eu sempre advoguei, desde aquela época, que o atendimento ao contribuinte é a própria valorização da sociedade para o servidor público. Porque o servidor público que não atende o contribuinte é a sociedade. Então, ao mesmo tempo, ele reclamava da desvalorização do servidor público, estou falando, claro, de forma geral e bem caricata, né? Essa suposta pessoa, ou era um número razoável de pessoas, eles reclamavam da desvalorização do servidor público, mas também atendia mal o contribuinte. Ele não fazia essa ligação em que a autoridade política, e aí a autoridade política, o sentido amplo, o poder político, que no fundo vai determinar, enfim, o reconhecimento ou não do servidor público, principalmente, inclusive, o reconhecimento pecuniário, né? Os proventos e a remuneração do servidor público, ela responde à sociedade. Claro, o governador, o presidente, o deputado, o vereador, o prefeito, e outros autoridades são entes políticos. E ele responde ao anseio da população, que é o contribuinte. Então, é uma questão de inteligência. O bom atendimento do contribuinte, isso eu sempre coloquei quanto servidor, correspondia era a contraface do posterior, e sempre posterior, reconhecimento do servidor público, né? Então, me parece que isso já está, ao longo dos 30 anos, isso, claro, foi modificando, foi tendo uma outra visão, né? É, essa também é nós estamos falando do CODECON, nós estamos aqui com o presidente do CODECON, eu sou apenas um integrante do CODECON, de um servidor lá no CODECON, né? Mas o objetivo o CODECON é um órgão sui generis do Estado de São Paulo, do jeito que ele é composto, do jeito que ele funciona, né, doutor Márcio? Em especial do Estado de São Paulo, e ele faz exatamente isso, ele faz essa interface entre o contribuinte e o
a Secretaria de Fazenda, no caso, o poder público estadual, o fisco estadual. E isso se torna bem evidente nas reuniões do CODECOM. Essa sinergia que deve haver, ou por vezes não existe, né? E a gente tenta que esse é o motivo da existência do próprio CODECOM, que é suprir esse gap, essa distância que existe entre o serviço público e o contribuinte. Então, respeito ao contribuinte é uma questão de inteligência da própria administração do Estado. É isso. E eu fiquei muito feliz com um detalhe que agora que eu percebi na apresentação dos senhores, que um dos laboratórios de atendimento é exatamente a ASP, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, tem um piloto lá, né? E aí eu me recordo que no passado recente, relativamente, houve, o Núcleo Decom, houve uma reclamação que exatamente era do atendimento, em especial do atendimento dos advogados, mas também depois nós teremos a reclamação dos contabilistas também, que enquanto representante do contribuinte. Então, nós pedimos atendimento naquela ocasião, né? E de qualquer. Depois, eu sei que essa reclamação teve a repercussão profunda, falando com várias pessoas da Secretaria de Fazenda, autoridades, todos, e eles falavam: eu sei que teve lá uma reclamação e concordo com a reclamação, né? A- Mesmo aqueles que votaram contra, depois acabaram concordando com a reclamação naquela situação específica. E de alguma forma a ASP me leva a essa aquela reclamação especificamente, porque era exatamente os advogados que estavam reclamando do atendimento, né? Por fim, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Márcio Olívio, que é presidente do CODECOM e também presidente do CAT lá na FEComércio, que é o Conselho de Assuntos Tributários, uma pessoa atuante nessa área tributária, nessa área, é, nessa interface. Eu citei o CAT porque o CAT também tem lá várias pessoas que são relevantes nessas, tanto do lado do fisco estadual, muitos aposentados, mas com atuação ativa, né? Eu vejo aqui, pelo vídeo, por exemplo, o doutor Clóvis Cabrera, que sempre nos prestigia, né? Prestigia no CAT também. Então, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Márcio para algumas considerações. Bom, bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar e agradecer o convite que a Associação Comercial me faz, na presença do doutor Humberto, nosso conselheiro do CODECOM, e fiquei muito impressionado com a palestra que foi feita aqui pelo doutor Márcio Bernardino e pelo doutor Marcelo Corrêa. Essa palestra está sendo feita no interior todo do estado de São Paulo. Então, eu tenho recebido já algumas considerações sobre esse trabalho que vocês estão fazendo de dar conhecimento aos contribuintes, os fregueses, né, como nós, os empresários do comércio, costumamos falar. Então, estão cultivando um bom relacionamento com a freguesia, né? E que eu não tinha assistido a palestra anteriormente, mas aqueles que de vários sindicatos patronais do comércio varejista, principalmente do interior do estado de São Paulo, têm me reportado da boa palestra e essa boa divulgação que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho a vocês e à Secretaria da Fazenda. Bom, quando nós começamos a reunião aqui, foi lembrado que no dia 25 de maio é o dia do respeito ao contribuinte.
ele é celebrado por uma lei que foi instituída em 2010, a Lei 12.325. E justamente o objetivo dessa comemoração é, de certa forma, contribuir para o bom relacionamento entre as partes, tanto o Estado arrecadador quanto nós contribuintes. A escolha do dia 25 de maio ela é pontual e muito expressiva, porque a época, em 2010, quando foi criada a lei, ela se baseou nessa data, 25 de maio, porque o empresário, o cidadão, trabalha até 25 de maio para pagar os impostos todos durante o ano. Só a partir daí é que ele vai começar a trabalhar para si. Trabalha para o governo até 25 de maio. Nós ainda não passamos desse tempo, ainda estamos trabalhando para o governo. Então, na exposição que foi feita, o Marcelo, de forma muito elegante, lembrou dos quintos dos infernos, porque com o poder de império, eles cobravam 20% dos impostos. Agora nós pagamos um terço ou mais, e sabe-se lá quanto é que vamos pagar depois da reforma tributária. Então, paga-se um terço e na outra mão seguramos o terço, rezando para que ele não passe a ser muito mais do que isso, como tudo parece que vai acontecer. Então, o poder do império é fichinha perto do poder que o Estado tem para arrecadar impostos. E da forma com que as coisas correram ultimamente com a reforma tributária, há uma preocupação terrível com os acontecimentos futuros e com relação a essa situação. Espero que não aconteça como já aconteceu no passado nos Estados Unidos, que conseguiu formar uma grande nação a partir da Guerra do Chá, que foi justamente a revolta dos estados americanos com relação às grandes contribuições. Espero que o bom senso faça com que isso não aconteça aqui. Muito bem, por muito menos tentaram fazer acontecer. Coisas por muito menos já atentaram contra a democracia algumas vezes. Então, eu continuo agradecendo essa oportunidade e lembrando que no CODECOM, em 2018, quando foi aprovada a lei dos nos conformes, nós saímos às ruas de mãos dadas com o fisco para levar o esclarecimento dos conformes a todos não, mas simbolicamente aos contribuintes, e fomos de shopping em shopping, de mãos dadas, tentando, com o fisco, tentando esclarecer os empresários de comércio daqueles shoppings o que era o nos conformes. Isso foi em 2018. Muito bem-vindo o nos conformes, mas até hoje não implantado de forma total, é só de forma parcial. E já se passa um bom tempo. Nós estamos em 2025 e falta ainda uma boa parte, que é a parte mais interessante para o contribuinte, ser implantada. Então, é uma das questões que eu deixo aqui para a secretária da Fazenda,
por que que até hoje não se implantou de forma definitiva o nos conformes, que tão bom que era, foi até copiado por algumas outras secretarias de Fazenda e principalmente pela própria Receita Federal. O, o Conselho de Defesa do Contribuinte, ele está no bojo da lei, do Código de Defesa do Contribuinte. Sem a existência desse conselho, possivelmente a aplicabilidade da lei não seria feita. Eu dou aqui como exemplo o próprio município de São Paulo, que tem uma lei também de defesa do contribuinte, já há alguns anos, mas como ficou de ser feito um conselho para justamente impor essa aplicabilidade da lei, e esse conselho não foi feito, precisa de uma ação do próprio executivo municipal, caiu no esquecimento. É uma lei morta. O Código de Defesa do Contribuinte municipal. A gente luta há bastante tempo, mas precisamos de bastante solidariedade dos contribuintes para forçar que a prefeitura tome essa decisão e crie esse conselho. Como eu disse, o conselho é responsável pela aplicabilidade da lei. Se não fosse o conselho, mesmo a lei estadual do Código de Defesa do Contribuinte, ela não estaria na mesma situação que a lei municipal. O Código de Defesa do Contribuinte foi um anseio do senador Bauhausen e que não conseguiu levar a efeito porque o Código Nacional do Contribuinte não conseguiu se levar a efeito que ele se transformasse em lei, justamente porque carimbaram nacionalmente esse projeto de lei como o projeto do sonegador. Esse era o clima, realmente, na época, entre o que relacionava o fisco com o contribuinte. O fisco achando que o contribuinte era sonegador e o contribuinte achando que, ao contrário, o Estado era implacável, repressor das nossas ações e, muitas vezes, exorbitando da sua capacidade de fiscalizar, inclusive. Então, esse era o clima na época em que foi constituído aqui no estado de São Paulo o Código de Defesa do Contribuinte, numa atitude muito corajosa do Rodrigo Garcia, que na época foi quem liderou um grupo de deputados que apresentou o projeto de defesa do contribuinte. E também uma atitude de mais coragem ainda do coordenador tributário da Secretaria da Fazenda, o Clóvis. Eu estou vendo o Clóvis Cabreira aqui, não consigo tirar o Clóvis Cabreira da minha frente, para lembrar que é o Clóvis Pazano, Clóvis Pazarini. Muito bem. O Clóvis Cabreira está me acenando com a cabeça que é isso mesmo, o Clóvis Pazarini. Foi realmente uma atitude super corajosa dele, que aceitou a época e contribuiu sobremaneira para o aprimoramento, inclusive, do projeto. E assim foi que, na época, o governador de então sancionou o projeto
e o governador Alckmin sancionou o projeto. E de lá para cá, temos tentado fazer com que o contribuinte, em toda a sua dimensão, mas o Estado também, e aí o Estado até que tomou mais conhecimento do próprio código do que o próprio contribuinte. Porque, como o Conselho é constituído de forma paritária entre representantes do Estado e representantes dos contribuintes, acabou que, no mesmo recinto, nas reuniões do Conselho, um acabou se colocando no lugar do outro e passou a haver mais respeito. Eu diria que hoje um respeito absoluto entre as partes, e os conselheiros investidos de conselheiros, mesmo representando o Estado ou o contribuinte, agem de forma totalmente isenta de qualquer corporativismo. E, dessa maneira, quando me perguntam qual é o maior dos feitos desse conselho, e sempre me perguntam isso, eu digo que não foi esta ou aquela reclamação, esta ou aquela correção de rumo da Secretaria da Fazenda por causa de reclamações, mas foi principalmente essa harmonização de interesses que acabou acontecendo entre o fisco e o contribuinte, fruto desse trabalho grande dos conselheiros todos aqui representados na figura do doutor Humberto, que muito tem colaborado com a sua liderança naquele conselho. Então, eu acho que esse é o caminho do entendimento, o caminho da harmonização em tudo, né? Em tudo, e não foge a isso esse relacionamento com o Estado na parte tributária. Eu já falei demais, muito obrigado pela oportunidade de ter me dado a poder divulgar um pouco do Codecom e do que nós fazemos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Márcio. Mas deixei uma pergunta aí para ele. Sim, eu coloquei exatamente, quis evocar, né, o Codecom na figura do senhor, que é o presidente do Codecom, porque tem relacionamento direto com o que foi apresentado por eles e a razão de existência e atuação do próprio Codecom. Eu passo a palavra ao doutor Márcio. Uhum. Pois não? Desculpa. Sobre... Por favor, doutor Márcio Olívio. Não, de um esclarecimento, porque é que já desde 2018 foi criado o Nos Conformes e até hoje ele não foi aplicado na sua plenitude. Queria saber quando é que isso se dará, por que a causa da demora e etc. O senhor diz em respeito das contrapartidas do programa Nos Conformes em relação aos contribuintes que têm as notas mais elevadas. Não. Seria isso? O que eu quero dizer é o seguinte: a lei dos Nos Conformes, ela começou a ser implantada de forma fatiada, e acho que era uma necessidade de fato, porque tanto o contribuinte quanto o próprio Estado precisavam entender do que se tratava, e isso foi sendo criado em partes, só que até hoje resta uma parte que ainda não está sendo praticada. E sempre foi uma grande esperança nossa isso tudo, né? Só muito recentemente é que, inclusive, começou a se criar, mas criaram esse ranking e fazer valer algumas das características
e, atribuições que o contribuinte passou, contribuinte bem posto, contribuinte que faz de forma geral, cumpre com todas as obrigações com relação à secretária da Fazenda, e que acaba sendo um expoente no ranking e, exatamente por essas razões, tem alguns benefícios. Mas uma boa parte dos conformes ainda resta ser implantada. E essa é a solicitação que eu faço, que eu acho que é muito difícil uma resposta de vocês de imediato aqui. Estou deixando vocês uma saia justa, porque realmente é uma resposta que tem que ser feita pelo secretário da Fazenda. Mas fica aí a nossa consideração e o nosso protesto, porque e até hoje não foi implantado de forma total o Perfeito. nosso conforme. Nos conformes, ele tem sido analisado, ele foge um pouco da nossa diretoria, não está dentro da DGES, mas o que tem se feito lá na Secretaria da Fazenda tem sido um estudo de como, pelo menos essa parte eu tenho conhecimento, de como atribuir corretamente a nota para cada contribuinte. Há o problema que a gente tem lá é que ou o contribuinte fica na nota alta ou o contribuinte fica na nota baixa. É difícil a gente conseguir equalizar ali dentro das notas, a mais, A menos, B, e trazer também as contrapartidas. O que a gente pode levar para o contribuinte que é bom? O que a gente pode facilitar para a vida do contribuinte que é bom, que cumpre com suas obrigações? E o que a gente pode colocar de peso para o contribuinte que não cumpre as suas obrigações? Então, esta parte, pelo menos, está sendo analisada para que não haja distorções. Que a gente não puna o bom contribuinte e a gente deixe de atuar em cima do mau contribuinte. Talvez a parte que o senhor esteja se referindo, talvez não tenha conseguido perceber, mas o estudo do nos conformes tem sido avaliado pela Secretaria da Fazenda, sim. Só complementando, doutor Márcio, eu sou um pouquinho mais otimista em relação, aliás, eu sou bastante otimista em relação à reforma tributária no aspecto de obrigações acessórias. No aspecto da carga tributária, foge a minha capacidade de análise, mas eu creio que o Congresso tem todos os mecanismos de ajustar a carga tributária, tem até os limitadores máximos para isso. Agora, em relação às obrigações acessórias, o que vai acontecer? A reforma tributária, ela despenca a quantidade de obrigações acessórias. E aí facilita profundamente a vida do contribuinte, dentro até do programa nos conformes, porque nos programas nos conformes ele se baseia num critério meio do próprio contribuinte regular o mercado, meio de autorregulação, né? Ou seja, se eu quero ter uma nota boa, eu vou ter que comprar de fornecedores que tenham nota boa e vou ter que vender para clientes que tenham nota boa. Então, com isso, eu causo uma própria autorregulação do mercado. Hoje, essa autorregulação é meio complicada por causa, primeiro, que as obrigações acessórias são complicadíssimas, e segundo, que você compra de outros estados, você vende para outros estados, a tributação nossa ela não é no consumo. E aí sim, a observação que o senhor faz é que nós não sabemos exatamente como que isso vai ficar, né? Mas eu entendo que, com certeza, essa concertação nacional que aconteceu para a questão de uma nova reforma tributária depois de décadas, nesse emaranhado que nós temos hoje de leis tributárias, ela, no mínimo, vai nos facilitar violentamente as obrigações acessórias. Só isso já vai ser responsável por uma melhoria de ambiente de negócios violenta. Espero, assim como o senhor,
que os volumes da carga tributária eles sejam equalizados adequadamente. Mas na parte que nós temos mais conhecimento, que é na parte de reforma tributária, de obrigações acessórias, vão despencar. Basicamente, gente, assim, uma forma muito resumida, quase todas as obrigações acessórias em relação ao ICMS vão desaparecer, porque você vai simplesmente fazer recebi tanto de nota, emiti tanto de nota, vou pagar o imposto sobre aquela diferença. Então, eu elimino boa parte dessas obrigações acessórias. E aí facilita tremendamente a aplicação do programa de conformidade tributária. Mas realmente, como o Márcio disse, não é um assunto que está diretamente ligado a DGES, mas com certeza a gente levará essas considerações para as áreas mais adequadas dentro de lá. Se me permite, sem criar absolutamente nenhuma polêmica, mas lembrando que o sonho de uma reforma tributária era de que nós teríamos uma diminuição de carga tributária, nós teríamos uma diminuição das obrigações, portanto, teríamos o conceito era de simplicidade e não de complexidade. E, terceiro, que houvesse mais segurança jurídica. Eu não vejo com esse otimismo seu a reforma tributária, porque ela, o que tudo indica, vai aumentar a carga tributária, especialmente para quem está nas atividades de serviço e comércio. E não vejo também com bons olhos você ter que discutir com tantas normas novas. Isso tudo vai acabar levando a gente a uma discussão jurídica muito extensa durante muito tempo. Então, segurança jurídica não vejo de jeito nenhum, pelo menos a curto prazo. E, veja, o ICMS é discutido até hoje no judiciário, apesar da existência dele de tantos anos. E, por último, falando da complexidade, ao contrário do que você está dizendo, nós vamos ter que viver com dois sistemas durante muito tempo, quer dizer, com todas as mazelas do ICMS que você tentou levantar, tentou, de alguma forma, nos lembrar delas, e com toda uma conceituação nova que não se sabe exatamente como é que vai ser, porque tem um comitê gestor que não se sabe ainda nem quem são aqueles que participam desse comitê gestor. Né? Nós mesmos vimos esses dias aí estampado nos jornais uma discussão aqui no estado de São Paulo, dos próprios auditores fiscais criticando a indicação das pessoas que vão estar no comitê gestor, colocadas ali pelo secretário da Fazenda. Então, tudo isso ainda é muito novo, é tudo muito difícil de a gente compreender, e eu não tenho esse otimismo seu, não. Deixa eu. Na realidade, esse ponto da reforma tributária é uma situação que está ocorrendo. Nós temos ainda as placas tectônicas em movimento, né? Então, a América do Sul acabou de descolar da África, ainda nós estamos levantando os Andes, não sabemos exatamente onde é que vai se localizar os vulcões, os terremotos, estamos na formação tributariamente falando, da formação do mundo, né? Então, na realidade, atualmente e no futuro próximo, ou talvez nem tão próximo, vão ser muita discussão, com certeza. Vão ser muito trabalho, muita opinião, tem que levar muita coisa em consideração. E cada dia que passa, nós descobrimos um aspecto novo. Mas aquele tipo de empresa, aquele tipo de atividade que é importante, todo mundo esqueceu.
sai do sai da linha. Hoje em dia, até essa classificação indústria, comércio e serviço, ela é meio permeável. Tem atividade que ela é serviço, mas ela, de alguma forma, ela é comércio e também construção, até indústria, né? E outro dia eu estava refletindo sobre, fazendo um parecer sobre construção civil. Construção civil, ele é serviço por um lado, é indústria por outro. Tanto é que se fala indústria de construção civil, e comércio também, construção civil, né? Tem esse aspecto comercial também. Então, na realidade, a classificação e as coisas que acontecem nesse complexo da atividade humana, com atividade também, muita atividade digital, essa economia está digitalizada, né? Está tudo se confundindo. Então, me parece que essas coisas vai ter muita discussão, nós vamos ter muita discussão no futuro próximo daquilo que vai gerar crédito, não vai gerar crédito. Imagina, no ICMS até hoje nós estamos discutindo, depois de mais de 50, 60 anos de ICM, nem vou falar ICMS, mas de ICM, ainda nós discutimos o que que dá crédito, o que não dá crédito, se aquilo é exato. Então, nós certamente teremos todas essas discussões, assim como tem no PIS/COFINS também, no não cumulativo, e no imposto de renda também, o que que é dedutível e o que não é dedutível. As discussões vão ser ad infinitum. Não tenho dúvida que, sob algum. Vamos aumentar a carga tributária para várias atividades, principalmente prestador de serviço. Nunca ninguém disse que não, né? É, vai ter aumento de carga tributária, sim. Então, por isso é importante, eu julguei importante, tocar nesse tema do respeito ao contribuinte, né? Então, quer dizer, que toda essa discussão da, imagina, a 20% de carga tributária sobre um produto que era o ouro e o diamante, a gente já chamava de inferno, né? Agora você imagina 30 ou mais por cento, ou talvez até próximo. Carga tributária total, né? Estado, União, município, toda a carga tributária. Em cima de uma atividade produtiva, depende da atividade, claro. E vai ser duas vezes o inferno, né? Se 20 é um inferno, 40 é duas vezes o inferno do inferno. Vai ser uma carga tributária muito pesada, vai demandar muita ação judicial, muita reclamação. Eu vou precisar de muita inteligência artificial para esclarecer o contribuinte. Muita paciência do servidor público perante o contribuinte, principalmente aqueles que têm dificuldade de acesso à informação, que é a maioria, né? A maioria dos contribuintes, a maioria dos contabilistas, a maioria dos advogados não tem uma informação ou formação especializada tributária, mesmo os contadores não têm. Então, vai precisar de muita inteligência, muita paciência, muita atuação de todos nós. E eu, encerrando já pelo adiantar da hora, encerrando essa reunião, eu vou tomar liberdade de encerrar já. Queria agradecer aos senhores, agradecer a paciência, agradecer ao Dr. Márcio Olívio, o presidente do Codegão, que muito nos honrou com sua presença e sua participação e suas sempre bem pertinentes considerações, né? Agradecer às pessoas que estão aqui, a doutora Soira, a doutora Márcia, e que sempre nos prestigia, aqueles que estão nos prestigiando também pelo vídeo. Eu falei do doutor Clóvis Cabreira, mas também queria mencionar o doutor Rafael, também que sempre nos prestigia, o doutor Rafael também, conselheiro do CODECOM, um conselheiro, nós estávamos falando daqueles conselheiros que, apesar de ser, o doutor Márcio tocou, que apesar de ser representante do fisco a princípio, lá assume o papel de conselheiro e contribui de forma como conselheiro. O doutor Rafael é um exemplo disso, né, doutor Márcio? Que sempre contribui, sempre traz muita, com a vivência que ele tem de fisco, muitos anos de fisco, e a seriedade e o conhecimento técnico que ele traz, sempre contribui exatamente para o aperfeiçoamento dessa relação fisco-contribuinte. Eu, no encerramento, eu gostaria de transmitir para os senhores, dar uma comenda que nós temos aqui na Associação Comercial.
que é uma lembrancinha, uma comenda da Obrigado. atividade dos senhores. Eu gostaria de bater uma foto. Tomás, pô. Obrigado. Muito obrigado.